Boa noite. Enquanto o Vanderlei instala aí a tecnologia, ainda bem que ele sabe fazer isso. Se dependesse de mim. Tá rodando? Ação? Ação? Então vamos. Então boa noite de novo. Eu sou o Passarinho, já tive o prazer de estar aqui com vocês, alguns de vocês eu já conheço. É bom estar aqui de volta e esse é o nosso tema, o egoísmo. Eu gosto, bom, todo mundo gosta, né? Quase todo mundo gosta de castelo, né? Castelo é aquela coisa mágica, né? Mas aí, eu gosto de castelo, estava vendo a história lá de um castelo, um herói, um castelo na Europa. Um herói que esteve aqui nesse castelo, e aí essa região toda se desenvolveu lá em, sei lá, muito tempo atrás, era a origem daquele, nem vou falar, porque hoje em dia a gente é cancelado por qualquer coisa, de repente alguém fala, esse castelo, não, e me cancela, né? Mas aí, é uma história bonita daquele país, e aquele castelo tem uma história bonita. Mas daí eu falei, então ele construiu o castelo, deixa eu pesquisar. Não, ele não construiu o castelo. Antes de ele mudar para lá, moravam lá os árabes, né? Os árabes ocupavam aquele castelo. Eu falei, mas por que aconteceu que eles saíram? Ele tomou o castelo para ele. Eu falei, pera lá, deixa eu ver se eu entendi. E os árabes moravam lá há 300 anos naquele castelo. Deixa eu ver se eu entendi. Os árabes moravam lá com as suas famílias, né? Almoço de domingo, churrasquinho, levar os filhinhos na escola, bater uma bolinha, 300 anos. Chegou lá um cavaleiro e falou assim, é meu. E tomou o castelo do cara. Eu falei, bom, mas e os árabes que construíram? Não, os árabes também não construíram. Não, como assim? Também tinha um povo aí, os árabes tiraram 300 anos antes, já estava aí há 100 anos. Deixa eu ver se eu entendi. Então os árabes chegaram, já tinha lá um povo há 100 anos, fazendo churrasquinho de domingo, jogando uma bolinha, levando os filhinhos para a escola, os árabes chegaram e falaram, é meu. E tiraram os caras de lá? É. E depois veio esse outro cara e tirou? É. Por que eu estou falando isso? A história da nossa humanidade, a nossa civilização é cheia dessas coisas, né? É cheia de egoísmo. É meu. E acabou. Esse castelo agora é para nós aqui. É nós, né? Ele falou e entrou com a turma dele lá. Nesse tempo, né, no tempo do Brasil, por exemplo, quando o Brasil foi descoberto, 1500 ou até antes, na Idade Média, era o jeito que os países ficavam ricos. Né? Hoje os países investem, fazem coisas assim. Pega mais imposto, mas para ficar rico você tinha que invadir um outro país. Você tinha que ter uma colônia como o Brasil e pegar todo o ouro da gente. Era o jeito dos países ficarem ricos, invadindo o outro e pegando as riquezas. E foi o que os espanhóis e os portugueses fizeram aqui com a nossa América Latina, que devastaram aí povos, né? Os povos ficaram doentes, morreram e tal. Então é uma história cheia de egoísmo. É meu, é meu, é meu, e a gente vai brigar porque eu quero para mim. Né? Interessante isso. E são heróis, né? São considerados heróis nacionais, heróis mundiais, e que teve uma função, teve uma... Né? Quando eles invadiam, eles levavam cultura, levavam biblioteca, levavam ciência, levavam medicina. Então, não foi à toa, não foi um bando de louco invadindo todo mundo. Por que acontece isso? Deus é um tremendo aproveitador de oportunidade. Aquela história que Deus escreve certo por linhas tortas, né, que a gente sempre ouve, é assim na história da humanidade. Então, assim, tem um cara aqui egoísta que deixa, ele vai querer resolver as coisas dele, mas ele vai levar medicina para lá, ele vai levar ciência, ele vai levar escola. Mas vai ter um povo aí que vai sofrer, deixa que eu encaixo isso, e só vai passar por isso quem precisar, né? Tem uma coisa assim, os espíritos ensinaram para a gente que o livre-arbítrio é muito respeitado. É muito respeitado. O que a gente quer fazer, a gente quiser fazer, a gente faz. Só que aquela velha história que também a gente conhece, a gente pode fazer o que quiser, né? Como é que é? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Né? Então, assim, você pode plantar o que você quiser, você tem livre-arbítrio, mas você vai ter que colher aquilo que você plantou. E aí, os espíritos dizem que, ou disseram nos livros que a gente lê, esse livre-arbítrio é respeitado até o momento em que ele não traz mais benefício.
Assim, ó, isso vai ter um impacto que não vai servir para aprender nada, só vai trazer prejuízo. Então, Deus vai lá e fala, não, para, aqui eu não vou deixar. Agora, até o momento que traz algum aprendizado para quem vai passar por aquilo, Deus permite. Então, a nossa história aqui de egoísmo é porque a gente é assim. A gente era assim, não é? Não era só um invasor que era assim, não era o cara do castelo só. Nós que vivíamos em volta, né, na nossa encarnação naquela época, faríamos a mesma coisa. Como a gente faz até hoje, porque o egoísmo ainda reina entre nós, não é verdade? Mas então, para dar essa abertura, para dizer que o egoísmo sempre fez parte da história da humanidade, da história do ser humano. O que é o egoísmo? Né? É o eu exacerbado. Né? Eu sou o máximo, eu sou a última bolacha do pacote. Né? Sim, a pessoa prioriza as próprias necessidades, desejos, interesses acima dos outros. Eu sou mais importante que os outros. Ignorando e desconsiderando o impacto disso. Mas isso vai trazer um impacto. Eu não estou preocupado, eu sou melhor. O outro, o azar dele, que ele não é tão bom quanto eu. É assim que pensa o egoísta, né? Não é tão bom quanto eu, por que vou me preocupar? Ele que se vire. Não, mas ele vai só... Não tem nada a ver com isso, o que importa sou eu. Esse é o egoísmo no exagerado, né? Acho que esse exagerado talvez a gente não tenha mais, a gente tem outros tipos. Mas tem muita gente ainda que pensa dessa maneira, incluindo talvez nós, né? O que o Evangelho fala do egoísmo? Ele fala que o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra a cujo progresso moral obsta. Então, o que diz lá no Evangelho? Você sabe o que está atrapalhando o crescimento da humanidade? O que? O egoísmo. Porque vocês estão muito isolados, cada um pensando em si, e não está se preocupando com o resto. E não é uma coisa assim, ó, seria legal não ter, vamos fazer um esforço. Não, está escrito assim. Tem que desaparecer. Né? Para o egoísmo não tem perdão. Para o sentimento, para o egoísta sempre. Porque todos nós temos que ser perdoados e ter a chance de crescer. O egoísta sim, pode ter perdão e ele vai ter a chance de se recuperar, como nós temos. Mas o sentimento, o egoísmo, esse é para acabar com ele. Então é assim, e acho que é uma boa separação essa, né? Não é para acabar com o egoísta. O egoísta vai ter toda a chance de recuperação. Como nós temos, e nós fomos egoístas, ou somos, né? Ou seremos. Então, assim, está todo mundo no mesmo barco. Mas o egoísmo tem que desaparecer da terra. Esse monstro, está lá no Evangelho, esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. Porque o grande lance nosso aqui na nossa vida é relacionamento, concorda? Não é a casa, não são as coisas que provocam a gente, que a gente erra. A gente não erra com a coisa, eu quebrei aquela parede, vou reencarnar por causa disso. Não. Mas eu prejudiquei outra pessoa no relacionamento ali, aí eu vou ter que resgatar. Né? Sempre uma questão de relacionamento. E se eu sou egoísta, eu não me relaciono bem com o outro, eu prejuízo para o outro. Se eu sou um diretor de empresa egoísta, eu prejudico meus empregados. Se eu sou um presidente egoísta, eu prejudico a nação toda. E a gente vê um mundo cheio de presidentes egoístas que estão interessados só em... Falem que eu sou o máximo. Precisa fazer isso. Estamos vendo. Mas eu quero que falem que eu sou o máximo. Coloca aí postagem na internet que eu sou o máximo, no mundo todo. Né? O que faz o egoísta? Isso que está aparecendo no Globo Repórter, né? O que faz o egoísta? O que eles comem? Eles dormem, né? Como eles se reproduzem? Então aqui, o que faz o egoísta? Ele prioriza seu interesse acima de tudo. Né? Eu já tive contato com pessoas que são mais egoístas e eu lembro de estar conversando sobre fazer alguma coisa e a pessoa fala assim, não tem interesse. Não é uma questão de ter interesse, isso aqui é uma coisa que a gente vai fazer junto, vai ser bom. Não tem interesse. Ele não fez. Não tem interesse. E se não tem interesse, não faz. Eu não vou ganhar nada com isso. Tem pouca empatia. Como é aquela história? O que é empatia mesmo? Se colocar no lugar do outro. Então vamos lá. A pessoa vira para mim e fala, passarinho, assim, problema. Que bobagem.
Passarinho, tem empatia. Se coloca no lugar do outro. Eu tinha razão, é bobagem. Porque tem uma coisinha aí, não é só se colocar no lugar do outro, né? É se colocar no lugar do outro como se fosse o outro. Porque se eu me colocar no lugar do outro como eu sou mesmo, eu vou continuar achando que é bobagem. Agora, se eu me colocar no lugar do outro, nossa, olha a formação dele, a educação, a cultura, onde ele estudou, onde ele trabalha. Papai, não é melhor ou pior, é só uma questão de onde nasceu, é cultura diferente. Agora entendi por que é importante para ele e para mim não é. Ou ao contrário, né? Agora entendi que para mim é tão importante e para ele não é. Porque a gente teve cultura. Então, empatia, assim, por que você está assim? Deixa eu ver. Caramba, entendi, agora entendi. Não é o que eu sinto, mas eu entendi o que você sente e eu respeito o que você sente. O egoísta não está preocupado com isso. O egoísta, problema seu, não, eu estou sofrendo, problema seu, eu sou melhor que todo mundo, é isso que importa. Não tem responsabilidade coletiva, porque não estou preocupado com a coletividade, a não ser que a coletividade seja a minha coletividade, né? Meus amigos, minha família, aí tudo bem. Mas se não é a minha turma, não estou preocupado. Manipula as situações. Faz de conta que é bonzinho, fala bem de um, fala bem para conseguir as coisas, né? Manipula as pessoas, manipula as situações e não está muito preocupado aí com a caridade, né? Tá mais, a não ser que coloque o nome, a plaquinha do nome dele, né? Ali na porta, passarinho, grande doador aqui dessa instituição, aí tudo bem. E se não, não me interessa, né? Impactos. E aí o que acontece? Quais são os impactos do egoísmo na sociedade? Desigualdades. Porque eu sou egoísta, eu quero tudo para mim, mas ele não tem... Estou preocupado. Então, gera desigualdades sociais. Eu não estou falando que as desigualdades sociais que a gente tem hoje é puro egoísmo. É um problema social, é um problema de concentração de renda, tem um monte de problema. Mas o egoísmo causa isso também. Conflitos e injustiças, porque se o cara é egoísta e eu estou tendo prejuízo, eu vou lá brigar com ele. Pera lá, né? E injustiças, porque não é uma questão de justiça, é uma questão de eu me dei bem, você não. Não, mas isso não é justo, não estou preocupado com isso. E gera uma fragmentação social, todo mundo brigando, ninguém se dando bem. E nos relacionamentos, hein? Será que tem impacto, egoísmo? O que vocês acham? Tem, né? Porque você conviver com uma pessoa egoísta é você conviver com alguém que quer tudo para ela cadê a troca aí entre a gente? Não estamos juntos nessa história? É tudo para você? Então cria desequilíbrios e cria conflitos também. Não, pera lá, você está pensando muito em você. Você que o pessoal pensa, gera briga. Falta de confiança. Não confio em você. Por quê? Porque você só está interessado em você. Você está querendo tudo para você. Não tenho confiança nisso. E um egoísmo reativo. O que quer dizer isso? Você é egoísta? Então você também. Né? Você vai ser egoísta, você também. Pronto. E aí que a coisa entorta mesmo, né? E no nível pessoal, né? Bom, pelo menos o cara está se dando bem, né? Ele é egoísta, está bem para chuchu. Será? Será? Não está, né? Será? Ele acha que está, ela acha que está, mas não está. Porque vai ficar isolada essa pessoa. E a gente está cheio de ver histórias que a gente conhece na nossa vida, filmes, livros, de pessoas egoístas que depois acabaram na miséria, acabaram doentes, isolados, tristes, né? Um fim de vida terrível. A gente está cheio de livro, romance, novela falando disso. Então tem um isolamento aí, né? E tem uma pesquisa de Harvard, aquela universidade americana lá famosa, que é uma pesquisa que eles fazem desde 1938, é a pesquisa mais antiga que tem no mundo. E eles entrevistam, acho que são 700 pessoas, que eles estão, né, já desencarnou muita gente, nasceu mais gente, entrou na pesquisa. Então eles acompanham a vida dessas pessoas para saber o que faz uma pessoa feliz. O que faz uma pessoa saudável? Então essa é a pesquisa. E sabe qual foi a grande constatação que eles fizeram? A grande. Que o que faz uma pessoa se sentir bem, ser feliz, isso é fácil de entender. São os bons relacionamentos. É isso que deixa uma pessoa satisfeita. Bons relacionamentos. Você fala, puxa vida, eu tenho 3 pessoas no meu Instagram. Estou frito.
Eu preciso ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar, é isso? Não, não é quantidade, é qualidade. Você pode ter um amigo ou uma amiga, mas se for um relacionamento bom e constante e frequente, é isso que vai te deixar feliz. Essa é a descoberta. Mas o que eles ficaram mais surpresos é que, além de deixar feliz, que até que dá para entender, faz bem para a saúde. Bons relacionamentos fazem bem para a saúde, olha que loucura. Então, essa pessoa não está nesse ambiente de bons relacionamentos, ela é egoísta, ela não está com muitos amigos, né? E tem essa estagnação espiritual e emocional, porque é uma pessoa que a gente cresce emocionalmente, a gente precisa do outro para a gente crescer. Eu preciso ver o outro, eu preciso saber o que o outro sente, eu preciso comparar o que aquela pessoa sente com o que eu sinto, eu preciso da empatia para crescer. Eu não cresço sozinho, se eu me isolo, eu não cresço emocionalmente. Eu não aprendo emoções, eu preciso aprender. Por que você se sente assim? Nossa, entendi, então eu também me sinto, então a gente é diferente, e tem essa parte que é igual, a gente precisa disso. E essa pessoa está estagnada emocionalmente, estagnada espiritualmente, porque não está crescendo, não está fazendo bem. A gente sabe que as pessoas não regridem. Então, onde ela chegou, parou. Os espíritos, né? E quem é essa pessoa? Fácil, né, passarinho? Um monstro. Uma pessoa ali poderosa, né, longe da gente, será? Será que a gente não tem aí a nossa parte de egoísmo? Talvez não seja esse exagero que eu estou falando. Mas o egoísmo ainda está entre nós, todos nós. Então, assim, vamos ver essas coisas assim, qual é a minha parte disso daí, né? Vamos ter essa reflexão, onde eu estou nesse egoísmo? Tem um pouquinho ainda, preciso dar um jeito nisso. Então, antes da gente julgar o outro, vamos olhar para nós mesmos. A gente precisa se desvincular do materialismo e do egoísmo. O egoísmo faz parte do materialismo, faz parte da nossa origem animal, faz parte das nossas reencarnações primordiais lá, dos espíritos, dos planetas primitivos. Imagina se um leão não for egoísta. Morre de fome. O outro leão pega. Então o leão tem que ser egoísta. Cachorro, quando você vai mexer, aquele... Ô cachorro, você está sendo egoísta, tem que dividir comigo o seu osso. Não, senhor, esse osso é meu e ninguém pega. Então a nossa origem, lá nas nossas primeiras encarnações, o egoísmo era importante. Fazia parte. Eu tinha que proteger minha família, eu tinha que proteger minha prole, eu tinha que me proteger. Então, ó, agora, da mesma forma que o materialismo, que a fúria, que a raiva, essas coisas que a gente usou para se proteger, como os animais também usam, a gente tem que ir desmamando. Esse é um dos objetivos da reencarnação, a gente ir desmamando do materialismo. Não é assim, a gente é ruim, a gente tem egoísmo, não. O egoísmo serviu, mas a gente tem que desmamar disso, tem que desmamar até... Se a gente não se livrar disso, não vai conseguir evoluir. Muito bem. E qual é a solução? Já vimos o problema. Qual é a solução para o egoísmo? O que vocês arriscam aí? Não ser egoísta. Não ser egoísta. Então, como é que quando a gente... O que a gente vai ser se a gente não for egoísta aqui? Tem que buscar. Você sabe que não é suficiente. É boa essa sua observação. É boa. Porque a gente vai ver aqui, até vou adiantar assim, não adianta, você sabe disso, não adianta a gente não fazer o mal. A gente tem que fazer o bem. Você chegar lá em cima e falar assim, mas eu não fiz nada de errado. Passarinho, deixa eu te explicar. Não é só não fazer o mal, você tem que fazer o bem. Então, o oposto do egoísmo é fazer o bem, o oposto do egoísmo é a caridade. Enquanto o egoísmo faz com que eu pense só em mim, a caridade faz que eu pense nos outros. Caridade, você está focado no outro, você está focado no próximo. E não é para se esquecer. Então eu não vou ser egoísta, eu me esqueço, não cuido de mim. Não. Você cuida de você, mas com humildade. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu aprendi, eu sei o que eu posso fazer, eu me conheço. Está tudo bem, eu só não me exibo. Eu não fico achando que eu sou o máximo, eu tenho consciência do meu papel, do meu lugar. Não é para se humilhar, mas é para... Ô passarinho, você que é o máximo. Não sou o máximo não, para com isso. Vamos conversar, deixa eu ver que eu posso te ajudar. Mas eu tenho consciência de onde eu já cheguei, onde eu cheguei, mas com humildade. Então, não é para se
Humilhar, mas ali, ó, até porque a frase é essa, né? Amai ao próximo como a si mesmo. Não é amai ao próximo e se esqueça. É amai ao próximo como a si mesmo. Então, você se ama e ama os próximos, e é só amor. E a caridade é o amor em ação. Né? Caridade é o amor em ação. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. É isso aí. Essa é a caridade. Eu sou bom com todo mundo, eu entendo as pessoas e perdoo, e sei que os outros têm imperfeições. Pô, me ofenderam, não faz mal, eu perdoo. É esse aqui que é o oposto do egoísmo. O Evangelho fala, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isso é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Né? Toda a moral de Jesus, tudo que Jesus fez aqui, foi caridade e humildade. Se tem alguém que podia falar assim, você sabe quem você está falando? Esse era Jesus, né? Ele não falou isso nenhuma vez. Muito pelo contrário, falou, não sou ninguém, eu sou só um mestre, eu estou aqui para ensinar, vem cá que eu vou te curar, eu vou te ajudar. E aconteceu tudo o que aconteceu, previsto, fazia parte do planejamento que ele ia fazer aqui na Terra, tudo certinho, mas ele foi até o fim, humilde, ajudando, sem orgulho, sem nada, com caridade o tempo todo. É a essência da moral de Jesus, é caridade. Condição absoluta da felicidade futura, está lá no Evangelho. Como é que é a felicidade futura? Se não tiver caridade, se não acabar com o egoísmo e com o orgulho, a gente não vai alcançar a felicidade. Simples é assim. Meu Deus, calma, passo a passo, vamos trabalhar, estamos ainda aqui nesse nível, já chegamos bem longe, ainda tem muito. Calma, a gente vai conseguir, mas precisa eliminar tudo isso. E a gente, até a frase já diz, fora da caridade não há salvação. Então é a condição absoluta da felicidade futura a gente ser caridoso, não ser orgulhoso. E o que faz o caridoso? Já vamos para o Globo Repórter aqui. Não, passarinho, isso aí é um santo. Alguém... Não, também somos nós. Somos nós, ó. Esse é depois, calma. Eu estou no que faz, né? Depois é que vai falar quem é, né? Mas então vamos começar com o que faz. Olha para o outro com amor, compreensão e vontade de ajudar. Então, assim, o que faz o caridoso? Olha para o outro com amor, compreensão e vontade de ajudar. O egoísta só pensa em si. O caridoso, ele tem vontade de ajudar, ele se antecipa, ele pratica a benevolência, a indulgência. Pratica, não é que ele acha legal, né? Ele pratica. Se esforça para colocar a bondade em prática. Eu trabalhei com uma pessoa uma vez, e a gente almoçava, o escritório era num bairro lá, e tinha uma padaria que a gente ia almoçar tudo junto. Eu fui muitas vezes almoçar com ele nessa padaria. E uma vez a gente estava andando assim na calçada, e eu vi que ele parou assim de falar e começou a olhar para frente assim, né? Eu falei, nossa, será que ele está tendo algum ataque de alguma coisa? Aí ele parou assim, fez assim, foi lá. Tinha uma mãe com um nenê num carrinho e um degrau, que ele viu antes de, visão raio-x do super-homem. Fala, passarinho, que você está falando. Falei, quer dizer, um cara antenado para precisar de ajuda, eu te ajudo. Eu achei uma loucura. Eu vi ele fazer isso algumas vezes. Então, a pessoa que está na rua e está de olho, quem precisa da minha ajuda, ele saca, ele percebe e vai lá e ajuda a pessoa, dá a mão, sobe o carrinho, muito legal. Então ele se esforça para colocar em prática e não quer nada em troca, plaquinha nenhuma, esquece, né? E está sempre atento às oportunidades de ajudar. E é como eu falei, não é só não fazer o mal, mas sim praticar o bem. Então é só praticar o bem. Puxa, passarinho, a gente já pratica, a gente está ligado nisso, a humanidade toda sabe hoje em dia que a gente tem que praticar a caridade. Então, eu trouxe um vídeo que é uma propaganda de um chá, mas que mostra uma experiência social sobre, será que você ajudaria o outro? Essa é a história do vídeo. Você ajudaria? Vamos ver.
Ah, tá tocando a música. Por exemplo, ajudando a apanhar as cartas para me certificar que não deixava nenhuma carta para trás. Ajudaria dizendo ao ser que ele tinha um papel colado à terra. Podia estar por cá. Já está a multiplicar ações. Se me ajudas a mim, nós vamos dar a sua parte. Vou ficar à espera que uma mulher bem bastante e só depois é que não. Isto é um caso sério, muito sério, porque não era nada de boa. Com certeza que ajuda, sem dúvida. Não repara sequer. Passava muito bacana agora. I feel bad. I didn't know. Olha, e tipo, preciso ficar lá para dançar, se calhar amanhã vou acordar e vou olhar um bocadinho mais à minha volta para preocupar mais com o próximo. Teve gente que ajudou. Não é interessante? Você ajudaria? Claro. Só que tinha uma câmera mostrando que ela não ajudou. Você sabe que essa é a história da nossa reencarnação, né? Passarinho, o que você vai fazer quando você encarnar? Eu vou promover o bem, o amor, a caridade, eu vou ser bonzinho com todo mundo e tal, aí você reencarna. Aí estão filmando lá, daí volta e mostra o filminho para você. E aí, passarinho, você não ia ser bom, não sei o quê. É, mas eu esqueci tudo. Ah, entendi. Por interesse você faria. Agora, de coração ainda não faz. Então, volta, faz de novo. Então, será que a gente faria mesmo? Estamos atentos? A gente está falando disso, né? Do celular. A gente anda assim, né? A pessoa está aqui precisando de ajuda, a gente está assim. Então é preciso alinhar, para a gente ser caridoso, a gente precisa alinhar cabeça, coração e mãos. O que quer dizer isso? Cabeça, consciência. Consciência, eu preciso praticar caridade, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me livrar do egoísmo, eu preciso trabalhar mais a minha consciência. Coração, né? A caridade, se não tiver coração, não existe. Então, assim, se emocione com as pessoas, com os problemas dos outros, tem que sentir isso daí e falar, preciso ajudar. E aí ajuda. Né? Então você tem que se conscientizar, usar a cabeça, usar o coração para se comover com a situação e as mãos para fazer alguma coisa. Impactos da caridade. Sociedade, justiça social, porque está todo mundo preocupado em ajudar o outro, fala, precisamos ajudar ali, precisamos ajudar ali. Progresso coletivo, todo mundo cresce, porque está todo mundo preocupado com todo mundo crescer. Mais cooperação, porque todo mundo quer ajudar. Menos conflitos, porque vão brigar? Claro que não, a gente está aqui para ajudar um outro, não para brigar. E um ambiente mais fraterno. Relacionamentos, quais as consequências para os relacionamentos? Vai ficar laços mais fortes, porque é a manifestação do amor, né? Eu te ajudo, você me ajuda, a gente se ama, puxa vida. Mais paciência, porque a gente começa a entender que as pessoas têm o seu momento, têm a sua velocidade, e a gente tem que respeitar as velocidades e os momentos diferentes da gente. Mais compreensão, também pelo mesmo motivo. Relações mais sinceras, porque, puxa, a gente está... Quando a gente tem o amor na relação, quando tem a vontade de ajudar e não tem egoísmo, tem muito mais sinceridade e mais harmonia. Para as pessoas, né?
Pô, crescimento espiritual, porque caridade é o grande. Se a gente fala que é ajudando, é no relacionamento que a gente cresce espiritualmente, no relacionamento de ajuda, fora da caridade não há salvação, Jesus ensinou que a gente tem que ajudar uns aos outros, eu vou crescer espiritualmente, porque eu vou estar praticando amor, vou estar combatendo o meu egoísmo praticando amor, né? Eu vou crescer espiritualmente, vou me sentir bem. Puxa, todos nós já praticamos caridade ou ainda praticamos, a gente sabe que faz bem quando a gente ajuda alguém. E aquela felicidade da pesquisa de Harvard, a gente está mais perto dela. E tem até proteção espiritual. Por quê? Então o egoísmo, não vou te proteger porque você é egoísta. Não, porque tem sintonia. Proteção espiritual precisa de sintonia. E a sintonia do orgulho é uma sintonia que o espírito bom não consegue. Agora, a sintonia da caridade é a sintonia que o anjo da guarda consegue mais entrar em contato, que os bons espíritos mais entram em contato. Quem é essa pessoa? Agora é aquele momento? Não é um santo, é nós, ó. Só um anjo, um espírito muito elevado, talvez Jesus, não. Esse anjo, esse espírito elevado, somos nós, em construção. A gente já tem isso aqui dentro da gente, não é uma coisa assim impossível. Nossa, onde é que eu vou arranjar isso? Onde que vende passarinho? Entrega pela internet? O iFood entrega? O Uber entrega? Não, a gente já tem isso. Vamos fazer crescer, vamos regar essa plantinha. E lembra, né? Cabeça, coração e mãos. Né? Por isso para valer. Para a gente começar a fechar, por que ainda tem egoísmo? Se é tão bom, por que não é todo mundo caridoso, hein? Bom, passarinho, você provou para mim. Por quê? Porque alguns espíritos ainda estão presos a esse instinto que eu falei, né? Ao materialismo e à ilusão que a felicidade é eu ser o maioral, eu ser a maioral. E a gente vive numa sociedade que diz que sucesso é dinheiro, que sucesso é ter muitos likes na internet, ter no Insta um monte de likes, se não tiver, você põe lá, não tive nenhum like, oh meu Deus, não. E aí a gente vê na internet, só tem gente feliz no Insta, né? Ninguém coloca assim, hoje eu estou mal, uma foto, hoje eu estou mal, não acordei bem. Todo mundo está feliz, todo mundo está viajando, menos você, né? Você olha e fala, só eu é que não estou nessa moleza aqui, está todo mundo feliz, se dando bem, por que eu não estou assim? E é isso que gera nos adolescentes, também estavam falando nisso. O adolescente vê isso, ele pira, porque ele só vê gente feliz e ele não está, e ele não entende isso. E começa a dar um distúrbio muito grande na adolescente. O adolescente está sofrendo muito por muitos motivos, e um deles é esse. Fora os códigos, tal, não sei, a gente tem uma série aí, adolescente, na Netflix, que fala disso, mas os códigos, os haters, o fala mal de uma, cutuca, fala mal de você, e o adolescente não está preparado para ter esses embates, né? Se uma pessoa fala, passarinho, você está feio pra caramba, o que eu posso fazer? Mas para um adolescente, né? Quando a gente é adolescente fala, você está feio, você está isso aqui, pô, é muito grave, né? Então, e o estágio da Terra que a gente está nesse estágio ainda, calma, a gente vai conseguir sair dessa. Então a gente tem que eliminar o egoísmo. Com egoísmo e orgulho que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses em que se calcarão aos pés as mais santas afeições. Se com egoísmo vira isso, todo mundo brigando para ser o melhor. Pô, já está, a Terra é um pouco assim, né? Todo mundo brigando para ser o melhor, o máximo, ter mais likes lá no Instagram. Não é isso. Fora da caridade não há salvação. Cada vez que a gente age caridosamente, a gente está eliminando um pouco do nosso egoísmo. A gente está se aproximando de Deus e cumprindo a nossa missão como espíritos em evolução. Então, cada vez que eu pratico a caridade, eu estou eliminando o egoísmo, me aproximando de Deus e evoluindo espiritualmente. Faz sentido? Então é isso. Muito obrigado, pessoal. Então agora vamos para a segunda parte, né, pessoal? Todo mundo esteja receptivo.